queria trazer ainda um outro cenário para você. Pensa comigo. Certamente você já esteve em praças de alimentação em diversos estabelecimentos espalhados pelo Brasil, principalmente o shopping center. E quando você entra naquela praça de alimentação, sem dúvida, existem duas cores que prevalecem. Pensou quais são essas duas cores? Me ajudem, participem. Quais são as duas cores que você mais visualiza em uma praça de alimentação? Vamos lá, galera. Quais são as cores? Vamos pensar, vamos transformar o nosso cérebro em produtor de informações. Não tem apenas uma atuação passiva. Não é isso que vai lhe conduzir a grandes resultados. Você precisa ter uma atuação ativa. Você precisa colocar o seu cérebro para funcionar. Ainda que em algum momento, quando você fale, isso não gere, por exemplo, uma resposta correta. Faz parte do jogo. Aliás, o podcast de ontem no Telegram foi: não tenha medo de errar. Boa, Rafael Vermelho. Fala, Rafa, tudo bem? Vermelho, boa. Alguém mais? Alguma sugestão mais? Quais são as cores que mais você checa numa praça de alimentação? Vamos lá. Sem dúvida. Vamos lá. Boa, Nájila. Amarelo. Boa. Vermelho, Rafael. Amarelo. Vamos lá, galera. Cadê essa coragem de externar o conhecimento? Vamos lá, é algo que você viu. Tá? Ah, boa. As cores do McDonald's. Vamos lá. Você prefere que chame de Nájila ou de Heavy? Diz aí pra gente, tá? Veja só. Aí ela diz, são as cores do McDonald's. Perfeita análise. Vamos pensar o seguinte. A McDonald's tem as cores vermelho e amarelo. Aí Jana falou laranja. Aí vamos imaginar aí no seguinte. A Pizza Hut é Heavy, é boa? A Pizza Hut, qual é a cor dela? Vermelho. Não é isso? Se a gente pensa especificamente numa empada carioca, se a gente pensa em uma infinidade, Burger King, uma infinidade de restaurantes, você vai observar exatamente que existe uma prevalência. E essa prevalência é do vermelho e do amarelo. Vamos pensar sobre isso? Se a prevalência é do vermelho e do amarelo, deve existir alguma razão. E existe. É porque essas duas cores, elas aguçam, elas incentivam o apetite. Ou seja, a vontade de você se alimentar. Alan, nunca tinha pensado isso. A Coca-Cola, as chinesas também vermelho. Boa, gente. Nunca tinha pensado nisso. Exatamente, galera. Então existe um porquê da existência de determinadas cores ligadas à alimentação. Ora, nos estudos não é diferente. O que os especialistas indicam? Sobretudo quando a gente pensa em um marca-texto, que nós temos algumas cores que ativam o nosso cérebro para chamar a atenção de algo. E é daí que surgem as canetas bregas. Olha como isso fica próximo à luz. Gente, isso é uma caneta brega. Quando você olha para isso, você tem um destaque, inclusive quando você está com a caneta nas mãos, no caso o marca-texto. O que eu estou dizendo para você? Que, sobretudo, esta cor, o amarelo, ele ajuda no cenário de você captar o conteúdo. Aliás, esta cor é a cor do marca-texto original. Né? É porque hoje, por exemplo, se a gente pega aqui, eu trouxe aqui o estojo que eu utilizo, tem marca-texto de diversas possibilidades, né? Você tem especificamente o verde, vou puxar aqui pelo menos 5 cores que eu utilizo para destacar informações.
porque eu lido com informações diariamente. Aliás, eu passo quase as 24 horas do meu dia pensando em como ampliar a capacidade estudantil de você que está me ouvindo, a sua capacidade. Aí você fala, e você não dorme, não? O tempo que durmo eu estou sonhando com isso, certamente. Então, quando a gente pensa nesse cenário, a gente consegue enxergar exatamente o seguinte. Pensa comigo, vamos voltar aqui ao nosso cenário das cores. Olá, excelente noite, Mazo. Olha só, quando a gente volta ao cenário das cores, eu saliento que quando você pega e faz especificamente uma inscrição, quando você escreve, quando você faz um mapa mental, você faz um resumo, e você utiliza, fala Milena, excelente noite, e que você utiliza apenas uma cor de caneta, o que é que acontece? Você não consegue fazer um destaque da informação. Você não consegue enxergar ou evidenciar para o seu cérebro, lembre que essa máquina é a máquina que vai lhe fazer ser aprovado ou aprovado. Então, você precisa ter um cuidado muito grande no ensinamento que você vai proporcionar para o seu cérebro, para a sua mente. Quanto mais eficiente você for no ensino para a sua mente, quanto mais didático, lembra, você for, mais, ou seja, com maior afinco a capacidade será de você guardar aquele conteúdo. Então, quando você, por exemplo, ao invés de escrever só com essa cor, você faz assim, olha, eu vou escrever com essa cor, mas na hora de efetuar especificamente as bordas, seja através da florzinha, seja através de um retângulo, seja através de um quadrado, de um círculo, eu vou fazer de rosa. Mas se for uma observação, eu vou fazer de vermelho. Mas se for a jurisprudência sobre algo, eu vou escrever de preto. O que você está falando? Qual é o dialeto que você está utilizando para o seu cérebro? Muito simples. Você está dizendo assim, olha, quando for azul é algo que é comum, é uma informação corriqueira. Isso é o azul. Quando for o rosa, você está trazendo uma outra informação. Você está indicando o seguinte, você está trazendo o seguinte para o seu cérebro. Você está dizendo assim, olha, quando for rosa, é porque eu estou circulando pontos que são importantes. Aí você tem uma outra legenda em seu dialeto para indicar o seguinte, olha, quando for vermelho é muito importante, a ponto de eu destacar um pedaço do meu caderno para colocar como observação. Se for algo que não seja apenas da literalidade da lei ou da doutrina, eu vou usar o preto. O que você está dizendo para o seu cérebro? O seguinte, vamos lá, vamos imaginar que nós estamos a 15 dias da prova. E que se estamos a 15 dias da prova, você vai fazer exatamente o seguinte, presta atenção. Será que tem jurisprudência que eu preciso lembrar? Olha o gatilho. Será que tem jurisprudência que eu preciso lembrar? No seu cérebro existe um gatilho. Qual é o gatilho? Quando eu falo X, o meu cérebro raciocina automaticamente Y. O nosso cérebro, ele funciona dessa forma. Ele é repleto de gatilhos. E esses gatilhos, eles podem ser utilizados ao nosso favor, se a gente treinar o nosso cérebro. Eu vou fazer um exercício com vocês aqui, nesse momento, para você ver como funciona com você. Olha só, olha só, olha só. Imagine que eu diga exatamente o seguinte. Olha, exatamente o seguinte. Olha, especificamente, durante um período no continente asiático, é muito comum a presença de chuvas. Sobretudo no processo de verão, tá? Presta atenção.
esteja concentrado aqui comigo, nesse momento. Concentrado ou concentrado. Nem pisque. Atenção na história total. Então, olha só. Então, imagina o seguinte, que nós estamos no verão para o continente asiático. Pensa comigo, se nós estamos no verão, eu quero que você responda mentalmente, tá? Tudo que eu lhe perguntar. Não precisa responder aqui nos comentários não, mas responda mentalmente. Então, se está no verão para o continente asiático, pensa comigo, o Oceano Índico, se está quente, isso favorece ou isso dificulta a evaporação? Você respondeu. Ó, se está quente, favorece a evaporação. Se favorece a evaporação, os ventos que são formados naquela região, que são tecnicamente chamados de monções, eles estão carregados de umidade. São as monções de verão. Pensa comigo. Esse vento, ele se forma, ele está carregado de umidade por conta da evaporação, e esse vento, ele ingressa no continente e se choca com um imenso paredão rochoso, chamado de cordilheira. Cordilheira! Você pensou. Diga exatamente o que você pensou. Certamente eu desafio você, ou a maior parte das pessoas que estão nessa transmissão, nessa aula ao vivo, não ter pensado em Cordilheira dos Andes. Vamos lá, posta aí. Posta, não tenha vergonha não. Posta. A maior parte, quando pensa e quando eu falo cordilheira, a mente é automática. Ela vem dos Andes. Olha só o que eu tô falando para você. Eu tô falando aqui, ó. Olha o que eu tô falando isso para você. Exatamente, boa, geografia. Eu fui professor de geografia há muito tempo, os que não sabem. Sabe por que isso acontece? É um gatilho mental. Quando a gente fala cordilheira, a sua mente raciocina dos Andes. Mesmo já ouvindo essa história, exatamente vem dos Andes. Funciona assim, só que eu falei uma informação lá atrás, que foi a seguinte. Eu disse que nós estávamos no continente asiático, gente. Então a cordilheira é a cordilheira do Himalaia. Presta atenção. Só que não dá para simplesmente, quando eu digo isso para você, depois que você viu, como eu brinco, não tem como você desver. Não tem como você desconsiderar que isso acontece com você. E como Milena acabou de falar, mesmo ela já tendo ouvido a história, na mente vem dos Andes. Assim funcionam os gatilhos mentais. Só que você vai escolher se você vai reagir a esses gatilhos mentais de uma forma aleatória ou se você vai se posicionar tecnicamente quando surgir um gatilho mental. É assim que a gente pode utilizar os gatilhos mentais ao nosso favor. Vamos agora usar ao nosso favor. Vamos lá? Quer ver? Quer observar? Meu Deus do céu! Pandemia! Vamos lá, se conecta comigo. Se conecta comigo aqui. Meu Deus do céu, pandemia! Meu Deus, o Brasil, que crise! Meu Deus, como a educação tá horrível! A educação tá horrível! O Brasil precisa investir cada vez mais em saúde e em... Vamos lá, galera. O que é que vem na sua mente? Quando a gente diz o Brasil está horrível, temos que investir cada vez mais em saúde e em... Veio na sua mente educação. Certamente, quando a gente fala saúde e você vai falar nesta ordem. Mesmo que você esteja desempregado ou desempregado, você não vai falar emprego. Ué, galera, lógico que eu tô falando aqui a pessoa média, tá? A pessoa média. O normal fala saúde e educação, saúde e educação, saúde e educação. Isso são gatilhos que já estão na nossa mente. E a gente pode utilizar esses gatilhos ao nosso favor. E é isso que eu estou lhe ensinando a fazer. É exatamente isso. O que é que eu fiz? Eu fiz um aprofundamento total de aprendizagem e descobri uma técnica. E descobri por que isso acontece. E criei um método focado em 4 grandes pilares. Justamente para que você entenda e enxergue o funcionamento do seu cérebro. Porque quando você entende esse funcionamento cerebral, certamente você vai mandar para o seu cérebro as informações que ele aprende, da forma que ele aprende.
E isso vai gerar resultados. Por quê? Você vai captar cada vez mais os conteúdos. A partir do momento que você capta cada vez mais os conteúdos, certamente você terá êxito.